Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Infelizmente, o Glorioso apenas empatou 0-0 com o Cuiabá no estádio Newton Santos, foi a 68 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro, agora tendo 4 pontos a mais que o Palmeiras. Antes da rodada, o Botafogo tinha 6 pontos a mais que o Alviverde. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pós-jogo, mas antes eu quero contextualizar. Lembram? Olha, o Botafogo precisa vencer o Cuiabá independentemente do resultado do Palmeiras. O Palmeiras vai jogar contra o Grêmio, vamos secar, mas o Botafogo precisa vencer o Cuiabá. O Palmeiras venceu o Grêmio, tudo bem, o Botafogo precisa vencer o Cuiabá. Isso é da boca para fora? Não. O mundo acabou? Também não. A gente fala porque o Botafogo, além de tudo, tem uma final de Libertadores para disputar. E se conseguir resolver o Campeonato Brasileiro com rodadas de antecedência, melhor ainda. Então era um jogo fundamental para o Glorioso contra o Cuiabá no Newton Santos, lotado, quase 42 mil torcedores. O Botafogo não venceu, empatou. Já começo dizendo, absolutamente naturais as vaias que ouvimos ao fim da partida. Como ouvimos também aplausos, isso não quer dizer que a torcida não confia no time, que o time é horroroso, mas recentemente o Botafogo colocou 65 mil pessoas praticamente no Maracanã, empatou com o Criciúma, e ontem mais de 41 mil torcedores empatou com o Cuiabá. É claro que a galera que vai com aquela expectativa de abrir uma vantagem grande no Campeonato Brasileiro fica frustrada com esse tipo de resultado contra equipes de menor investimento. Por isso, algumas vaias, e repito, absolutamente compreensíveis. Então, vamos entender agora como o Botafogo empatou, produziu para vencer. Muita gente acreditando que o Botafogo tem muita dificuldade contra equipes que vêm para se defender. O Botafogo entrou na área do Cuiabá, gente. O Botafogo finalizou com o zagueiro do Cuiabá tirando em cima da linha. O Botafogo chutou bola na trave. O Botafogo teve jogador dentro da área isolando a bola quando poderia ajeitar melhor o corpo para finalizar. O Botafogo finalizou 28 vezes. O Botafogo teve chances claríssimas para vencer uma equipe que está praticamente rebaixada. Infelizmente não venceu, mas ainda são 4 pontos de diferença para o segundo colocado. Então, por mais que eu não vá aqui passar a mão na cabeça do time que precisava vencer ontem, também não vou trazer aqui um clima de terra arrasada, porque isso não existe. Vamos torcer para que o Botafogo volte a evoluir depois da parada da data FIFA e vença o Atlético Mineiro. Realmente, o jogo contra o Galo pelo Brasileirão ganha uma importância muito maior. Por isso, antes do jogo, olha, o Botafogo precisa vencer o Cuiabá, mas não venceu. Não vamos cair nessa também de equipe que quer ser campeã, não pode perder ponto para o Criciúma, não pode perder ponto para o Cuiabá. Equipe que quer ser campeã precisa fazer mais pontos que todas as outras. Acabou. O Botafogo tem 68 pontos. Ano passado, o Botafogo caiu de produção de uma forma que ninguém imaginava. E por isso o Palmeiras foi campeão com pontuação baixa, tendo perdido pontos para equipes tecnicamente fracas. E o Botafogo agora tem 68, Palmeiras tem 64. Isso a 5 rodadas do fim. O Botafogo empatou com o Criciúma e com o Cuiabá, e o Palmeiras fez gol no início contra o Cuiabá e contra o Criciúma e goleou as duas equipes, mas o Palmeiras perdeu em casa para o Vitória. 2-0. O Palmeiras perdeu no estado de São Paulo para o Atlético Paranaense, que está na 18ª posição. Mas era início de campeonato, são 38 rodadas. Todas as rodadas têm peso, todas valem 3 pontos. O Palmeiras perdeu para o próprio Botafogo, que é o líder, jogou muito bem no melhor jogo talvez do brasileiro até aqui, falando das duas equipes, 1-0, gol do Tiquinho Soares. Mas o Botafogo tem um nível altíssimo, então tudo bem. A pontuação tá aí, 68-64. Começamos a semana com 3 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras. Aumentamos a vantagem na terça-feira porque o Palmeiras perdeu para o Corinthians e o Botafogo venceu o Vasco. Fomos para 6 pontos. E agora chegamos
a 4 pontos, 68-64. O Botafogo, infelizmente, empatou e entrou em campo com o goleiro John, na lateral direito Vitinho, Bastos e Alexander Barbosa na zaga e na lateral esquerda Alex Telles. Marlon Freitas ao lado do Gregory, com Luiz Henrique pela direita, Savarino, Thiago Almada e Igor Jesus. Eu dizia aqui que nos últimos jogos o Cuiabá vinha atuando com 2 linhas de 4 na marcação, fazendo um 4-4-2, bloco médio, e até começou assim a partida. E o Botafogo foi ficando com a bola e foi empurrando o Cuiabá. Quando nós fomos ver, o Cuiabá tinha uma linha de 6. Não fez uma linha de 5, fez uma linha de 6. E o Botafogo muito moroso na primeira etapa, tentando variar os lados, mas sem tanta agilidade. O Botafogo pensando muito, não agindo tanto, ficando com a bola no campo ofensivo contra uma equipe que fazia muita cera com a conivência do árbitro. E aqui vem para mim algo que esfriou o time do Botafogo no primeiro tempo e vai muito além da parte técnica ou tática. Tem a ver com atitude ou falta de atitude. O Arthur Jorge falou sobre isso na coletiva e gostei da fala do técnico do Glorioso. O Cuiabá fazendo cera, jogou a bola para fora para o jogador ser atendido, um tempão e o árbitro deixando acontecer. O Alex Telles bateu a lateral para o Barbosa, não devolveu a bola como não deveria devolver. O Barbosa, com o time do Botafogo postado na zona ofensiva, passou a bola para o Bastos. Os jogadores do Cuiabá abrindo o braço, como se fosse obrigação do Botafogo, devolver a pelota para uma equipe que estava fazendo cera. O Bastos, então, devolveu a bola para a maior tranquilidade da equipe adversária. O Bastos desautorizou o Barbosa. O Barbosa queria jogar, o Telles queria jogar, o Botafogo queria jogar. O Bastos simplesmente definiu que o Botafogo tinha que devolver a bola num ato de, entre aspas, fair play para um time que estava fazendo cera. É claro que a equipe que quer incomodar a defesa adversária, que quer partir para cima, cai muito mal, esfria um pouco. E o Botafogo esfriou naquele momento. Foi ali que saiu a principal jogada do Cuiabá na partida, porque o Botafogo esfriou de fato, Cuiabá saiu jogando, a pelota foi para lá, para cá, escanteio, com falha do Bastos na jogada, deu um bote errado. Talvez a única falha dele, que é um zagueiraço, maravilhoso, assim como o Barbosa é um zagueiraço. Escanteio cobrado, desvio, e o Marlon Freitas tirou praticamente em cima da linha. A atitude do Bastos esfriou a equipe. Isso não podia acontecer. Anteontem, no jogo do Palmeiras, um moleque de 17 anos, o Estevão, recebeu o lateral porque o Marquezinho, goleiro do Grêmio, disse que bateu com a cabeça na trave, levantou rapidamente, chutou a bola para fora, lateral cobrado, Estevão pegou a bola e partiu para dentro. E ainda gerou um cartão amarelo para o Vila Sante, que, dependendo, poderia ter sido até vermelho, pela entrada do jogador gremista no Estevão. Porque o Vila Sante ficou revoltado que o Estevão não devolveu a bola. Moleque de 17 anos, vontade de vencer. Eu tô falando que o Bastos não tem vontade de vencer? É claro que não. O Bastos tem muita vontade de vencer. Todos os jogadores do Botafogo têm. Mas ele não pode ter essa atitude, não pode esfriar 42 mil torcedores, não pode esfriar a equipe, não pode deixar o treinador revoltado à beira do campo. Atitude, foco, o tempo inteiro. O Cuiabá foi autorizado, entre aspas, pelo Bastos, a fazer cera. O árbitro foi autorizado, entre aspas, por essa atitude, a ser conivente. 5 minutos de acréscimo apenas na primeira etapa. O Arthur Jorge disse que não gostou, que não está aqui para ter uma equipe simpática, mas para ter uma equipe que ganha jogos e que falou com o Bastos no intervalo. Que bom que já resolveu logo também no intervalo. O Bastos é peça muito importante para o Botafogo. Fabi, questão cultural, já está no Botafogo há 1 ano e meio, já tinha que entender como as equipes vêm para se defender contra o Glorioso e a cera que elas fazem. Tanto que o Cuiabá vinha jogando no 4-4-2 na marcação e ontem fez linha até de 6. Pois bem, o tempo passou um pouquinho, o Botafogo começou a produzir mais já na reta final da primeira etapa. E tivemos ótimas chances, galera.
tivemos uma bola muito interessante por elevação. O Luiz Henrique raspou de cabeça para o Vitinho, que deu um bolão para o Almada chegar finalizando. Chutou e o goleiro Walter fez belíssima defesa. Tivemos uma jogada do Savarino pela direita, cruzamento. O Igor Jesus cabeceou pertinho da trave e a partida do Igor Jesus foi bem ruim ontem. Não foi legal. Ele cabeceou para fora, tudo bem, essa bola era difícil, mas foi até uma chance importante. Depois o Botafogo triangulou, a bola chegou a Marlon Freitas, que finalizou muito bem na trave. A bola bateu na parte de dentro da trave e saiu. Outro detalhe, o time vai pipocar, vai entregar, não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver com o ano passado, nada a ver. Se a bola batesse na parte de dentro da trave e entrasse, 1-0 Botafogo, é um time maduro. Não entrou, é um time pipoqueiro, não tem nada a ver. O Botafogo foi lá, tentou, com erros, acertos, e não conseguiu fazer o gol. Finalizou 28 vezes, tem que melhorar, mas criou mesmo assim. E tem que ganhar. Eu já falei aqui o que eu penso. Agora eu estou fazendo a análise. No segundo tempo, Cuiabá continuou recuado e o Botafogo tentava trabalhar na zona ofensiva. Cuiabá não prendia a bola, a nossa defesa jantava o Pita e os pontas do Cuiabá também. Depois o Cuiabá começou a trocar, tirar atacante, colocar volante. O Lucas Fernandes foi barrado. Não jogou como titular ontem. O Cuiabá fazendo linha de 6, linha de 4, linha de 5, linha de 5 e o Botafogo tentando. O Botafogo tinha o Almada fazendo uma partida ok. É um jogador que pode decidir a qualquer momento. O Botafogo tinha o Alex Telles fazendo uma partida ok. O treinador colocou o Júnior Santos no lugar do Almada e o Cuiabano no lugar do Telles, para o Botafogo então ter mais força, já que só criatividade ou tentativa de criatividade não estava dando certo. O Júnior Santos entrou então como um segundo atacante por dentro, com o Savarino indo naquele momento para a esquerda, o Luiz Henrique bem aberto na direita, o Igor Jesus centralizado e o Botafogo tentando trabalhar a bola. Depois o Eduardo entrou no lugar do Vitinho, o Gregory foi para a lateral direita. Tivemos então um meio-campista ofensivo, jogamos com o Marlon como volante. O Cuiabá não atacava o Botafogo e a gente tentava pressionar a equipe adversária. Tiquinho Soares não entrou no lugar do Igor Jesus. Poderia, porque o Igor estava mal ontem. O Botafogo poderia ter tido o Tiquinho como único centroavante. Só que talvez a ideia do Arthur Jorge fosse preencher mais a área, cruzamentos, para que o Botafogo pudesse tentar também algo no jogo aéreo, já que estava difícil contra a equipe do Cuiabá defensiva com a zaga bem postada. Mexeu mal mesmo. O Savarino saiu. E o Savarino tinha finalizado muito bem a bola que deixou o Walter só olhando de fora da área num rebote de um cruzamento do Luiz Henrique, mas a bola não entrou. Ela passou pertinho. O Luiz Henrique tinha finalizado com a perna esquerda também ao lado da trave. A bola passou pertinho. Não entrava, gente, no gol do Cuiabá. Botafogo finalizando dentro da área com o Luiz Henrique, na entrada da área com o Savarino. O Savarino deu lugar ao Tiquinho Soares. Então o Botafogo tinha muitos atacantes. Vamos lá. E aqui pode ter crítica ao Arthur Jorge. Eu só acredito que um time que tem 20 vitórias no campeonato e é o líder com 68 pontos, 4 a mais que vice-líder e está na final da Libertadores, tem muitos méritos. Logo depois da saída do Savarino, que não precisava ter saído, ok, poderíamos manter ou o Savarino ou o Almada em campo, beleza, saíram. Mas logo depois, o Botafogo fez uma jogada que eu comentei aqui no pré-jogo, entendendo que o Cuiabá pudesse ter uma linha de 4. E o Cuiabá tinha a linha de 5, 6. Mesmo assim, a jogada aconteceu. O Marlon Freitas recebeu, deu no vazio para a ultrapassagem do Igor Jesus, que chegou frente à meta adversária, mas com pouco ângulo, deu o passe para trás e o Júnior Santos finalizou. O Marlon tirou em cima da linha. Já estava todo mundo em campo. Eduardo, Júnior Santos, Igor Jesus continuava em campo. Tiquinho tinha entrado. Cuiabano. A melhor chance do Botafogo no segundo tempo, com o zagueiro adversário tirando a bola em cima da linha, foi depois das trocas. Mais à frente, o Luiz Henrique levou vantagem, foi ao fundo do campo, cruzou por baixo. Se o Eduardo fizesse o corta-luz, o Tiquinho estaria de frente só para escolher o canto
e fazer o gol do Botafogo, mas o Eduardo se meteu, a bola bateu no pé dele e foi na mão do Walter. O Botafogo teve uma outra grande chance já após as trocas. E detalhe, na jogada anterior citada aqui, o Júnior Santos chutou, o Marlon tirou, a bola voltou para o Cuiabano, que cruzou o desvio, e o Marlon Freitas, que tinha dado bom passe, ótimo passe, para o Igor Jesus, de frente, não equilibrou o corpo da melhor maneira e chutou a bola praticamente lá no setor sul, ontem preenchido pela torcida do Botafogo. Mais uma chance clara, mas o Marlon isolou. Tem que treinar finalização ou fazer alguma coisa. Se está treinando finalização, tem que ver os vídeos, tem que ajeitar o corpo melhor, porque o Marlon Freitas precisa acertar esse chute, galera. Beleza, no primeiro tempo, um chute na trave, no segundo tempo essa bola por cima, e uma bola que ele recebeu também depois de um escanteio, dominou não tão bem assim, chutou por cima de novo. Também tivemos chances com o Savarino, ele chutando por cima, uma chance pelo lado direito. O Botafogo produziu para finalizar dentro da área do adversário, contra a linha de 5, contra a linha de 6. O problema foi a finalização. Jogador finalizando e zagueiro tirando, jogador não deixando o corpo equilibrado, finalizando por cima. O outro se metendo na frente do centroavante, que ficaria de frente para o gol dentro da área, mas tem que fazer o gol. Não adianta entrar na área, 26 finalizações, 74% de posse de bola, você não faz o gol. Então a minha grande preocupação não é o Botafogo jogar contra equipes que marcam atrás da linha da bola, que vêm recuadas, que vêm com linha de 5, linha de 6, que o Botafogo tem muita dificuldade para produzir. Dificuldade é finalizar certo, equilibrado, fazer o gol. Infelizmente, 2 pontos perdidos. E agora, para aqueles que não foram convocados, algum descanso, depois muito treinamento, preparação, jogadores convocados. O Botafogo vai ter que avaliar bem para o jogo do dia 20 de novembro contra o Atlético Mineiro. Isso mesmo, 10 dias antes da final da Libertadores, o Botafogo enfrenta o Atlético Mineiro na Arena MRV às 21h30. No mesmo dia, o Palmeiras enfrenta o Bahia em Salvador às 20 horas. O Botafogo tem 68 pontos, o Palmeiras 64. No dia 23, sábado às 19h30, o Fogão recebe o Vitória no estádio Newton Santos, enquanto o Palmeiras sai para enfrentar o Atlético Goianiense em Goiânia. O jogo contra o Galo se torna ainda mais importante. 5 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, 4 pontos de diferença para o segundo colocado, que é forte, mas o Botafogo pode ser mais forte e buscar essa taça. Beleza, galera? Estamos muito juntos, todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira, quem já é inscrito trazendo novos inscritos, vamos passar logo dos 53 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante, todo mundo deixando o like, isso é fundamental para o crescimento do canal, todo mundo ativando o sininho, ninguém pode perder conteúdo aqui no canal Fabiano Bandeira. Estamos muito juntos, saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui, fogo!